Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retornando para mais uma aula de logaritmos, né? A nossa segunda aula, continuação aí quase que direto lá da primeira aula que foi a definição. Agora nós vamos falar de algumas consequências dessa definição. Vamos aí começar a evoluir no estudo de logaritmos. Bora lá? Então são várias as consequências que nós temos a partir daquela definição e eu vou detalhar aqui com vocês, tá? Essas cinco consequências que eu separei, dando exemplos entre elas, e depois nós fazemos alguns outros exemplos mais fechadinhos, exemplo mesmo. Aqui eu vou anotando só alguns casos. Vamos lá. Então são consequências da definição de logaritmo os seguintes casos. Vamos sempre lembrar que temos dois números reais aí positivos, o a e o b, e o a sendo diferente de 1, ok? Primeira consequência é que quando o logaritmando é 1, ou seja, o log de 1 em qualquer base, desde que valha a consequência, né, seja positivo e diferente de 1, então em qualquer base o resultado sempre é zero. Então isso daqui ajuda muito em alguns cálculos, porque se aparecer isso daqui para vocês, ó, por exemplo, o log de 17 não, o log de 1 na base 17. Não importa a base, é o log de 1. O logaritmando é 1, o resultado é zero. Acabou. Você não precisa se preocupar com mais nada, você tem o seu resultado direto. Então, se aparece alguma situação dessa, você pode colocar igual a zero direto, sem problema nenhum. Já a segunda consequência diz que o log de A na base A, ou seja, o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Então, se você tem um exemplo, tipo esse daqui, o log de 6 na base 6. Está vendo que os dois valores são iguais, logaritmando e base? Então você já pode colocar de cara que o resultado é 1. Não tem problema nenhum, porque isso é uma consequência. E todas essas consequências, nós podemos até mostrar um pouquinho mais detalhada elas, porque se transformar em uma potência, caem coisas de potência que nós já estudamos. Por exemplo, o 17 elevado a zero vai dar quanto? Todo número elevado a zero não é 1? Então, por isso que não importa qual que seja a sua base aqui. Se você coloca uma base 8, isso daqui igual a zero, 8 elevado a zero é 1. Então, a gente está pegando emprestado algo que já vimos lá da potenciação, tá? Não é uma demonstração, mas só para reforçar e não ficar tão no escuro de por que é zero ou por que é 1. Tá? Isso tudo vem de quando passamos para a potência, caímos naquelas regras que já aprendemos. Olha aqui, ó. 6 elevado a 1 é 6. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então não importa se eu colocar aqui o log de 100. Isso daqui igual a 1, 100 elevado a 1 é o próprio 100. Tá? Então são coisas aí que começamos a relacionar mais profundamente o logaritmo e a potenciação. Então vamos combinar. Toda vez que o logaritmando é 1, o logaritmo é 0. Se a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo será 1. Ok? Vamos continuar. Terceira consequência. Se o logaritmando é uma potência de base igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente do logaritmando. Por exemplo, o log na base 3 de 3 elevado a 15. Vamos botar assim um expoente bem alto. Eu não preciso ter trabalho de calcular isso daqui. Olhei que a base e o logaritmando são iguais, o resultado é o próprio expoente 15, ok? Quarta consequência, um número elevado a um logaritmo cuja base é o próprio número resulta no logaritmando. Como assim? Se eu tivesse 3
elevado ao log de 3, ao log na base 3 de 15, você novamente iria olhar que essa base é igual a essa base, então o resultado é o logaritmando 15, ok? Tudo isso daqui sempre podemos relacionar com propriedades lá da potenciação que já estudamos, tá? Só fazer as transformações aí necessárias. E a quinta e última consequência é que se você tem dois logaritmos de mesma base iguais, significa que os logaritmandos também serão iguais. Ou seja, se você tem um log de 7 na base 3 e aqui você diz que é igual a um log na base 3, a única possibilidade é que aqui também seja 7. Não vai acontecer de você ter o log de 7 na base 3 igual ao log de 10 na base 3. Isso daqui vai ser diferente, tá? Então, para que você tenha logaritmos iguais na mesma base, os logaritmandos também precisam ser iguais. Então, deixa eu botar aqui em cima só mais uma. O log de 5 na base 2, ele só vai ser igual a um log na base 2 se for do próprio 5, ok? Importante ressaltar é que a base tem que ser igual. Se fosse uma base 3, aí aqui não seria 5, aqui seria um outro número aí que teríamos que calcular, ok? Então, para que ocorra essa igualdade, as bases precisam ser iguais e aí o logaritmando tem que ser igual. Mais ou menos assim, vamos botar bem entre aspas, que não é muito correto de falar isso, mas um número é igual só a ele mesmo. Então, se um logaritmo é igual ao outro, na mesma base o logaritmando também tem que ser igual, tem que ser tudo igual, não pode ser diferente, ok? Vamos então ao exemplo 1 dessa nossa aula aqui. Vamos botar todas essas consequências que nós vimos, tudo que já vimos de definição, tudo que vimos até agora em prática para resolver essa expressão aqui que parece gigante. Primeira coisa, resolvam os logaritmos de forma separada. Então, vamos colocar aqui o primeiro log, que é o de 256 na base 4. Vamos calcular o valor disso. Vou chamar de x, tá, o resultado. Vamos colocar aqui do lado o log de 0,008 na base 0,2. Vou chamar de y. Vamos colocar aqui do lado o log do 27 na base raiz de 3. Vou chamar de z, tá? Para as letras ficarem diferentes aí, porque eu não sei se o resultado é igual. Vamos calcular os 3 que são da parte de cima da fração, depois calculamos os 2 da parte de baixo, ok? Como é que nós fazemos isso? 4 elevado a x igual a 256. E aí tentamos igualar as bases. Tenta fatorar o 256 dividindo por 4. Dividindo 256 por 4, nós obtemos aí 64. Por 4 de novo, 16. Por 4 de novo, 4. E por 4 de novo, dá 1. Então, 256 é a mesma coisa que 4 elevado a 4. Opa, que é 4. Bases iguais, ignora elas. Olha para os expoentes agora. O x tem que ser igual a 4. Não tem mais nenhuma conta para eu fazer aqui, então já sei o resultado do primeiro logaritmo aí que eu precisava. Vamos para o segundo. E no segundo, a minha dica é que quando tem número decimal, você pode sentir mais facilidade
se transformar em fração. Eu sei que muitos de vocês não gostam de fração, mas fração ajuda muito na hora dos cálculos. 0,2, né, que são 2 décimos, ou seja, 2 sobre 10, e 0,008 são 8 milésimos, então 8 sobre 1000, ok? E aí vamos reescrever o logaritmo com essas frações e vocês vão entender por que eu acho mais fácil, nesse caso, manter a fração. 8 sobre 1000, deixa eu melhorar aqui, igual a y. Aplicamos aqui a definição, 2 sobre 10 elevado a y, que tem que dar 8 sobre 1000. Então, 2 sobre 10 elevado a y é igual a 8 sobre 1000. E aí, novamente, vamos tentar igualar essas nossas bases. E aí você pode fatorar o 8 por 2, né? Já que a parte de cima a base é 2. Vai por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, nós temos aí 2 elevado a 3. E embaixo, o 1000. Fatoramos aí, vamos tentar dividir por 10 e ver se fica tudo igual. Vai dar 100. Por 10 de novo vai dar 10. Por 10 de novo vai dar 1. Deu também elevado a 3. Então, eu posso colocar eles todos de uma vez só elevado a 3. Botando entre parênteses. Fica 2 sobre 10. Os 2 elevado a 3. Então, você pode perceber que as bases ficaram iguais. E aí, igualando os expoentes, eu tenho, vamos botar aqui bem apertadinho aqui pequeno, eu tenho y igual a 3, o resultado aqui da nossa segunda operação. Vamos agora para a terceira, e vocês estão vendo que na aula de hoje eu estou aproveitando para fazer com vocês, calculando o logaritmo com algumas coisas que não vimos da primeira aula. Tá? Então, como eu disse, estamos aí começando a evoluir nesse estudo. Por isso que a primeira aqui, o básico da primeira aula. A segunda, fizemos uma coisinha a mais. E na terceira também iremos fazer. Porque tem a raiz de 3 elevado a z igual a 27. Como é que eu vou fazer para deixar essas bases iguais? Eu posso fatorar o 27? Posso. Mas por quanto? Eu vou dividir ele por raiz de 3? Por um número irracional? Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar essa raiz em potência. Lembra que vimos isso, aprendemos lá na potência com expoente racional? Como é que fica? Deixa eu só puxar aqui para termos espaço, que eu vou precisar de mais espaço. Como é que fica a raiz na forma de potência? No caso, a raiz quadrada é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Lembra daquela regrinha de transformar a raiz em potência? Tem a aula lá separada se você já esqueceu. Isso daqui ainda elevado a z. Potência de potência. Lembra também quando temos dois expoentes, precisamos multiplicar os expoentes? Pois é, olha aí que a gente está colocando tudo de potenciação agora na prática. Agora ficou mais claro, né? Porque como eu tenho uma base 3, eu posso fatorar o 27 dividindo por 3. 27 dividido por 3 é 9. Por 3 de novo é 3. Por 3 de mais uma vez 1. Então, já vou colocar aqui direto, tá, gente? Para aproveitar o espaço. O 27 é 3 elevado a 3. Bases estão iguais. O que fazemos? Ignoramos elas. Então, ignora o 3 de base. E igualamos os expoentes. Lembrando que do primeiro membro tem 2 expoentes. Potência de potência nós multiplicamos. Então, meio vezes z. Do outro lado, nós temos apenas o 3. Ok? Vamos finalizar aqui então. Vou nem colocar isso daqui não. Meio está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo.
Então vai ficar z igual a 6. Ou então, sem querer pensar muito nessa questão de equação, aqui eu estou dizendo que a metade do z é 3. Que número que tem sua metade igual a 3? O 6, né? A metade do 6 é 3. Então calculamos o resultado do último logaritmo que tinha lá na parte do numerador da fração. A gente pega esses resultados e substitui todos eles aqui na expressão. Esse é 4, esse aqui é 3 e esse aqui é 6. Está faltando a parte de baixo, né? Mas a parte de baixo é muito fácil. Por quê? Porque a gente pode utilizar as consequências. Olha para cá. O logaritmando não é 1? O que acabamos de aprender no início da aula? E quando o logaritmando é 1, o resultado sempre será 0. Então aqui eu posso substituir por 0. E olha esse daqui. Logaritmando e base são iguais a 7. Quando os dois são iguais, o resultado é quanto mesmo? 1. Está lá, ó, nas duas primeiras consequências. Eu recomendo que, se você está estudando aí sério mesmo, anotem essas consequências para você poder consultar sempre que precisar resolver a atividade. Então, sabendo todos os resultados, basta calcular a expressão. Quanto que vai ficar a expressão? Deixa eu só apagar aqui para eu poder fazer do lado, sem nada atrapalhar. Vai ficar 4 mais 3 menos o 6, embaixo dividido por 0 mais 1. Então, eu tenho que 4 mais 3 é 7. 7 menos 6 é 1. 0 mais 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, essa conta toda que nós fizemos, essa expressão enorme que nós fizemos, o resultado é simples, prático, bonito, pequenininho. É 1. Ok? Então, sempre que aparecer mais de um logaritmo em alguma operação, seja somando, multiplicando, uma expressão mesmo com vários logaritmos, se não for nada que você consiga resolver direto, de cabeça, alguma consequência, você faz ali no cantinho para você também não errar lá no final da sua conta e aí não lembrar mais o que você fez. Contas assim trabalhosas, grandes, deixa tudo anotadinho. E se errar alguma coisa perto do final, você consegue voltar e achar o erro e só fazer alguma mudançazinha pontual. Você não precisa ter que fazer tudo do zero de novo. Bom, poderia até encerrar a aula aqui, que foi bastante coisa só nesse nosso exemplo, que nós vimos um caso da aula passada, nós vimos 2 casos novos, nós aplicamos as consequências, mas vamos fazer só mais um probleminha, porque temos que ver a parte mais contextual dessa matéria, que é saber resolver problemas. E o exemplo 2 ele fala o seguinte: que a massa de certo elemento químico ela é reduzida pela metade a cada século. Vocês vão aprender isso em química se já não tiverem aprendido a questão da meia-vida. Considerando uma massa inicial de 500 gramas, após quantos anos esse elemento terá 40 gramas? E aí deu um valorzinho lá de logaritmo, que já podemos desconfiar que vamos usar em algum momento, né? Bom, é parecido com o exemplo da aula anterior, tá? Porque a massa ela começa com 500 gramas e a cada século que passa é reduzida pela metade. O que significa reduzida pela metade? É dividir por 2, ou eu posso escrever que eu estou multiplicando por meio, né? O mesmo caso ali do finalzinho de um logaritmo que fizemos no exemplo 1. 500 vezes meio é 250, é a metade. Só que ele quer saber depois de quanto tempo que isso daqui vai ficar igual a 40 gramas. Então eu tenho que multiplicar por meio quantas vezes até dar 40. Vão ser 2 vezes? Meio vezes meio? 3, 4, 5? Não sei. O que eu faço? Quando for multiplicar 2 vezes, vai ser meio elevado a 2. Mesma coisa, né, daquele exemplo? Fossem 3 vezes, elevado a 3. 4 vezes, elevado a 4.
Como aqui eu não sei quantas vezes eu vou precisar multiplicar, então eu vou colocar meio elevado a x, né? Todo mundo gosta aí de usar a letra x, então meio elevado a x. E a gente começa a resolver. O 500 está multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo, fica meio elevado a x igual a 40 dividido por 500. Posso cortar um zero, fica 4 dividido por 50. Eu ainda posso simplificar mais, porque eu posso dividir por 2. E aí eu vou ter, aqui elevado a x, né? Eu vou ter 2 sobre 25. E aí a gente esbarra naquele problema que eu não consigo igualar as bases. E aí eu transformo isso em logaritmo. Então como é que fica? O logaritmo, a base é a mesma base, ou seja, meio. O logaritmando passa a ser os 2 sobre 25, enquanto que o logaritmo é o número x, né? Que aí fica meio elevado a x igual a 2 sobre 25. Já fizemos isso daqui na aula anterior. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu faço aqui agora? Agora eu coloco o resultado final direto, porque o problema aqui foi legal com a gente de novo. Ele dá para a gente o log de 0,08 na base meio. E esses números aqui que eu tenho escrito na forma de fração são os mesmos da forma decimal. Se você está na dúvida, pega o 1 e divide por 2. Não consigo, né? 0, acrescento 0 aqui. 10 dividido por 2 é 5, sobra nada. Então 1 dividido por 2 é meio. Então o log na base meio. Ah, e o 2 sobre 25? Vamos dividir aqui, relembrar a divisão, quando bota 0, né? Boto 0, acrescento 0. 20 ainda é menor que 25. Bota mais um 0 e bota mais um 0. 200 dividido por 25 vai por 8, porque 8 vezes 25 é 200. Sobra nada. Então aqui é a mesma coisa que 0,08. Ou seja, de novo, esse problema aqui, esse exemplo, foi bem legal com a gente e já forneceu o resultado do logaritmo direto para que nós não precisássemos ter mais nenhum outro trabalho. O x é igual a 3,64. Lembrando que a redução pela metade é a cada século. Então, x igual a 3,64 séculos. Só que a pergunta é após quantos anos? Como cada século, né? Vocês sabem, né? Cada século são 100 anos. 3,64 séculos vão ser iguais a quantos anos? Só multiplicar por 100. 364 anos. Então, a nossa resposta final é 364 anos. Ok? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. A aula foi uma parte 2, digamos assim, daquela nossa primeira aula de definição, né? Já que aqui vimos algumas consequências, vimos alguns logaritmos mais elaborados aí, que nós precisamos pensar um pouquinho mais para resolver. E claro, mais um problema aí, mais uma aplicação prática de logaritmos. Beleza? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Aquilo que não ficou claro, perguntem. Deixem um comentário também, deixa aí um apoio, curte o vídeo, faz essas coisas aí para dar uma ajuda aqui. A matéria não é fácil, é difícil, mas com calma a gente vai aprendendo aos poucos, devagar e principalmente com dedicação, persistência, força de vontade. Então, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.